Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. Aqui é o Dr. Paulo André Solano e esse é mais um Boca no Trombone. Você encontra todos os domingos sua dose semanal de informação sobre o serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, impostos, dentre outros assuntos. Hoje temos a presença ilustre da Faculdade de Administração Mário Quintana, representando a instituição de ensino, nossa mais nova parceira aqui no Boca, o diretor acadêmico Alex Caiel da Silva. Também conversaremos na manhã desse domingo com o doutor Telmo Schor sobre a situação dos precatórios, algumas medidas que poderiam ser tomadas para o Estado avançar na quitação das suas dívidas com os credores. Quem responde às perguntas formuladas pelos telespectadores, as dúvidas em temas como aposentadorias, pensões, entre outros, é o nosso consultor previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Informações do mundo trabalhista, você confere logo mais algumas dicas para os seus principais assuntos com a especialista, a doutora Letícia Prina. Essas são as principais novidades do programa, mas antes de tudo, hora de colocarmos a Justiça em Foco. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais reafirmou a tese de que é devido ao auxílio-acidente, ainda que o nível do dano seja mínimo. O entendimento foi consolidado no julgamento de um pedido de segurado no Rio Grande do Sul. Ele exercia a função de servente de obras em 2010, quando sofreu um acidente de trânsito que provocou ferimento em sua mão esquerda. O trauma culminou na ruptura dos tendões reflexos superficiais do terceiro e do quarto dedos. Conforme o laudo médico, o trabalhador, que é canhoto, apresentou redução da sua capacidade de trabalhar em grau mínimo, ou seja, perdeu 15% da função da mão prejudicada. Para o relator do processo na Turma Nacional, o juiz federal Douglas Gonzalez, o entendimento do colegiado foi consolidado no sentido de que deve ser pago o auxílio-acidente, ainda que o dano seja o menor possível. Comprovado o prejuízo, resta comprovada a contingência social apta para desencadear o benefício. A conduta do INSS em casos já pacificados pela Justiça causa espécie. O ato é meramente protelatório, visto que o Judiciário concederá o benefício. Com isso, a questão que persiste é: por que o INSS não atua com base no princípio da eficiência? Caso agisse desse modo, inúmeros casos seriam resolvidos de forma rápida e sem comprometer o Judiciário. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade? Hoje você, nosso telespectador, tem as suas questões respondidas pelo nosso consultor, nosso especialista, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Lembrando que você em casa pode interagir conosco enviando uma mensagem para o nosso canal de interatividade, também o e-mail, né? Não se esqueça, deixe o seu nome e a cidade onde você está falando. Vamos começar aqui com as questões enviadas pelos telespectadores. Final do telefone 6751. Trabalhei 15 anos após a aposentadoria, já pedi a desaposentação. Há possibilidade de êxito nessa reivindicação perante o Judiciário, doutor Luiz Gustavo? Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Pois é, a desaposentação ela está pendente de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. O julgamento já iniciou, a votação está empatada, 2 votos a favor, 2 votos contrários à tese da desaposentação, e esperamos que agora, no primeiro semestre ainda deste ano de 2015, essa matéria seja definitivamente julgada. Seja para autorizar a desaposentação, seja para negá-la, mas enfim, nós precisamos solucionar esta questão, uma vez que há inúmeros, milhares de processos atravancando os julgamentos aqui no nosso TRF e em tribunais de todo o país, e esses processos estão todos suspensos, aguardando uma definição do Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão da nossa telespectadora Antônia. Minha mãe morreu quando estava indo para o trabalho. Olha só, lá em 1974, distante, ela trabalhava com carteira assinada. A pergunta da Antônia, ela é solteira e diz: tenho direito à pensão? É o questionamento da nossa telespectadora.
Bem, se a tua mãe estava vinculada ao regime geral de previdência social, ao INSS, portanto, tu não mais terá direito a postular esta pensão, tendo em vista que hoje tu já deves ter mais de 21 anos de idade, obviamente, e, portanto, tu não se enquadraria mais na condição de dependente do benefício. Até poderia se pensar em buscar os períodos devidos em que tu eras menor de idade e por isso mantinha a condição de segurado, de dependente melhor. Todavia, não seria também o caso, dado o transcurso do tempo e essas parcelas já estariam todas prescritas. Então, infelizmente, não há nada a ser feito. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Você, telespectador da Band, continua interagindo conosco. Vamos iniciar as participações? Vamos sim. Hoje temos aqui, pela primeira vez, as Faculdades de Administração Mário Quintana. Quem representa a instituição é o diretor acadêmico Alex Caiel da Silva. Caiel, é uma satisfação, uma alegria ter, né, a FAMAC aqui conosco, agora no Boca no Trombone. E queria, no primeiro momento, você que já é nosso convivente aqui há bastante tempo, em nome da ASSTBM, né, agora como diretor acadêmico das faculdades FAMAC, historiar um pouquinho, falar como que surgiu, quais são os cursos que estão à disposição, como é que é o acesso, para que quem está em casa, o nosso telespectador de todo o estado do Rio Grande do Sul, possa conhecer as faculdades Mário Quintana. Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, participantes da mesa. Para nós é uma satisfação aqui, enquanto a Faculdade Mário Quintana, né, fazemos parte do Boca no Trombone. Pois bem, a FAMAC ela começa a sua história em 2004. Em 2004, com a consultoria educacional empresarial Mário Quintana, na época, onde a especialização era fazer o quê? Era construir projetos pedagógicos para instituições de ensino superior no estado do Rio Grande do Sul. Em 2012, né, depois de então uma bastante experiência já dos proprietários da consultoria, foi solicitado junto ao MEC o credenciamento da Faculdade Mário Quintana, né, também numa parceria ali com a Escola Mãe Admirável, aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, que é uma instituição ali com 60 anos, vai completar esse ano, né, de história no ensino na cidade de Porto Alegre. Então foi pedido o credenciamento em 2012 e para nossa satisfação agora, nesse ano, 2015, saiu o credenciamento da instituição, né, a portaria 191, então no Diário Oficial, publicado no dia 9 de março, credenciando a FAMAC com uma nota 4, né, num conceito de 1 a 5, isso determinando então o grau de excelência da instituição, galgado principalmente, né, que nós temos aqui o orgulho de dizer que a única instituição, a única faculdade de Porto Alegre que conta no seu quadro, privada, que conta no seu quadro com 100% dos professores, mestres e doutores. Então, isso para nós é uma satisfação. E nesse primeiro momento, então, o curso que nós estamos oferecendo, já abrindo o vestibular agora, nas próximas 2 semanas, para o início das aulas em agosto, né, o curso de administração, bacharelado em administração, que também foi outorgado, ali foi o Conselho Federal de Administração, né, colocou como de excelência também o nosso curso de administração, e nós queremos até, na próxima vez que virmos aqui, Solano, para os nossos telespectadores, nós queremos aqui, então, para aqueles que se inscreverem então, no vestibular, nesse primeiro momento, nós vamos dar uma bolsa de 50% para todo o curso. Né? Nós vamos dar, então, entra em contato conosco, diz, olha, estava lá assistindo Boca no Trombone, e vai receber uma bolsa de estudos de 50% durante todo o curso que estiver conosco. Fora isso, nós temos lá nossas pós-graduações, pós-graduação em Direito Imobiliário, pós-graduação em Gestão de Imobiliários em parceria com o Cresci, né, que vai ser as aulas, inclusive, lá no Cresci, e Gestão Pública e Municipalismo nós queremos estender para todo o interior do estado, entre outras. Excelente, está aí na tela, inclusive, o site, famac.com.br, pode obter mais informações sobre as faculdades Mário Quintana, e como o diretor acadêmico Alex Caiel da Silva citou, né, você, nosso telespectador, fique ligado. Próxima visita aqui do representante da FAMAC tem presente para você. Bom, também contamos na manhã desse domingo com uma ilustre presença aqui, que nos brinda sempre com seu conhecimento na área dos precatoristas, que é o doutor Telmo Schor. Doutor Telmo Schor, tivemos recentemente um julgamento importante, né, sobre o tema aí da emenda constitucional número 62, aquela que foi nominada lá como a emenda do calote, né, na questão da modificação que trouxe a Carta Constitucional no que toca o tema dos precatórios, o pagamento dos precatórios. O que você pode trazer do que já aconteceu naquele julgamento? Como é que foi o posicionamento dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal e o que isso vai trazer de reflexo aí para quem está esperando, aguardando a quitação do seu crédito? Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone. Bom dia.
Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Solano, na realidade, esse julgamento da DIN 4357, que foi proposta e foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Federal da Ordem, busca o reconhecimento, principal deles é o reconhecimento da inconstitucionalidade de um novo calote. Já tivemos por 2 oportunidades o parcelamento em 10 anos e que na ordem prática das coisas ele terminou não se efetivando e houve na emenda constitucional 62 uma terceira tentativa de protagonizar um calote no pagamento dos precatórios. Com isso, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento, já houve por parte do relator o ministro Luiz Fux declarando a inconstitucionalidade, no que veio acompanhado por 3 ou 4 ministros. Agora, dia 19, nós tivemos uma complementação com o voto do ministro Dias Toffoli e que agora está se tratando não só do período de pagamento, que está sendo projetado uma ideia que se formou no Supremo de se pagar em 5 anos, né, de forma que pudesse viabilizar os estados e os municípios, porque com a União, como se sabe, não há problema de pagamento de precatórios, mas o que se percebe do voto, agora dia 19, do ministro Dias Toffoli, de algumas manifestações no plenário, principalmente do ministro Fux, é de que está havendo aí uma grande concertação. As entidades devedoras estão participando no Supremo, elas têm tido audiências com os ministros, a Advocacia Geral da União, os procuradores dos estados, os governadores dos estados estão envolvidos nesse julgamento e ele ainda não se concretizou. Houve de novo um adiamento do resultado final, porque nessa própria sessão agora do dia 19 houve aí tratativas, se percebe pela manifestação do voto do relator, de que os protagonistas, aqueles que estão atuando com audiências com os ministros, estão tentando aí de uma forma arredondar o resultado e o critério que vai ser o resultado final do julgamento. A perspectiva é boa e de que esse calote, por definitivo, ele acabe e que obrigue os estados e os municípios a cumprirem aí uma agenda de pagamentos e que ponham em dia esses precatórios. É o que todos nós esperamos, né? A gente que trabalha há tanto tempo com essa questão aí da quitação da dívida dos precatórios. Daqui a pouco, logo mais, Dr. Telmo Schor no próximo bloco para trazer mais questões aí para os precatórios. Doutor Luiz Gustavo Ramos, nosso especialista na matéria previdenciária, o Márcio, lá de São Leopoldo, quem tem o CID 43.0 e 51.3 tem direito à aposentadoria por invalidez? É a dúvida do nosso telespectador. Bem, obviamente eu não saberia dizer o que doenças significam esses CIDs, mas a resposta não está inviabilizada em função disso. Por quê? Não existe nenhuma doença que por si só enseje o deferimento imediato de uma aposentadoria por invalidez junto ao INSS. É necessário que o segurado comprove que está total e definitivamente incapaz para o trabalho, para que só então faça jus à concessão de uma aposentadoria por invalidez. Então, eu repito, não há doença que por si só enseje a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Mais uma aqui, doutor Luiz, lá de Santa Maria, um abraço à região central do estado, aí do Salvador. Tenho 28 anos de carteira assinada e mais tempo na lavoura, mas nego minha aposentadoria. O que faço? Procure um advogado da sua confiança e encaminhe uma demanda judicial. Muito provavelmente o teu benefício foi indeferido porque o tempo de atividade rural não foi computado. No entanto, isso é um entendimento pacificado já, o tempo rural trabalhado em regime de economia familiar, ou seja, aquele trabalho que ocupa a mão de obra dos membros da família exclusivamente, ele deve ser considerado para fins de aposentadoria desde o momento em que o segurado atingiu 12 anos de idade até no máximo novembro do ano de 1991. Perfeito. Logo mais, depois desse breve intervalo, vamos ter o quadro Dica Trabalhista com a nossa especialista, a doutora Letícia Prina, mais participação das entidades e as suas dúvidas, nosso telespectador, respondidas aqui pela nossa consultoria. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você.
De volta com mais Boca no Trombone, vamos seguir com a interatividade com os nossos telespectadores. Uma questão que vem lá da Zona Sul, doutor Luiz Gustavo, lá de Pelotas, também um abraço a toda a nossa audiência aí do sul do estado, Fabiano. Minha mãe tem 58 anos de idade e nunca pagou o INSS. Quanto tempo ela deverá pagar para se aposentar? Bem, a aposentadoria por idade da segurada mulher, ela exige no mínimo 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essa é a regra geral. Então, para que a tua mãe faça jus à concessão de uma aposentadoria por idade, são necessários 15 anos de contribuição. Restaria também a possibilidade de um benefício assistencial, quando ela atingir 65 anos de idade. Mas aí são necessários o implemento de outros requisitos, ser um segurado de baixa renda, o grupo familiar não pode ter uma renda per capita superior a 1/4 do valor do salário mínimo e outros requisitos. Mas para a aposentadoria são necessários 15 anos de contribuição. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Agora é hora do espaço Sinapers aqui no Boca. Atenção, é com grande alegria que o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul anuncia que dia 8 de abril, quarta-feira, será realizada uma grande festa aos seus associados. A diretoria do sindicato vai aguardar seus associados para um chá da tarde com o show do Guri de Uruguaiana, na sede do Clube do Comércio, no centro de Porto Alegre. A festa começa às 3 da tarde e haverá sorteios, como ingresso para o show do Rei Roberto Carlos com acompanhante. Olha só, entre várias outras surpresas. Para participar, os associados deverão confirmar presença pelo telefone do Sinapers. Os convites foram enviados essa semana pelo correio à casa de todos e por isso é muito importante que seu cadastro esteja em dia. Além da grande festa, o sindicato brindará os nossos associados com oficinas e o coral. Aliás, na festa de 25 anos do sindicato, os associados também participam e haverá a apresentação do coral do sindicato. Acompanhe as novidades do Sinapers pelo site da entidade ou então na página lá no Facebook. facebook.com/Sindicato Sinapers, porque o Sinapers faz aniversário, mas quem ganha presente são os associados. Já está comigo aqui a nossa especialista em Direito do Trabalho, a doutora Letícia Prenda. Muito bom dia, doutora Letícia. Bom dia, Solano. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas aqui presentes. Maravilha. Dica Trabalhista é um quadro que temos aqui de 15 em 15 dias, onde a gente esclarece as dúvidas dos nossos telespectadores, como é o caso da Solange. Doutora Letícia, olha só, gostaria de saber se a empresa pode registrar na carteira de trabalho do empregado informações que desabonem a sua conduta. Deve estar acontecendo alguma coisa lá no trabalho da Solange. Exatamente. Respondendo ao questionamento da Solange, não, de forma alguma a empresa ela pode anotar, registrar alguma informação na carteira de trabalho. Em fazendo isso, isso pode gerar uma ação indenizatória na Justiça do Trabalho. Então, ela deverá procurar um advogado, conversar, expor a situação para ver o que realmente está acontecendo. Sim. Outra questão, essa é bem interessante, doutora. Fui selecionada por uma empresa para ocupar uma vaga de vendedora júnior. Realizei treinamento, fiz exame admissional, bem como abri uma conta salário no banco. A empresa pediu que eu aguardasse uns dias em casa. Queriam me chamar para iniciar a trabalhar. Passado 2 semanas, entrei em contato com a empresa para saber o dia de início das atividades, Porém, pediram desculpas e disseram que a vaga já havia sido preenchida. Diante de toda essa expectativa criada, eu posso fazer alguma coisa? Por cautela, o telespectador não mudou o nome aqui. É uma situação, a princípio sim, ela pode também ingressar com uma ação indenizatória, tanto por dano moral como por material. Mas tem algumas situações que devem ser analisadas, porque aí ela não coloca se por acaso ela pediu demissão para ocupar essa vaga, ou o tempo em que ela ficou desempregada, isso tudo influencia. Então também a orientação é o seguinte, procurar um profissional da área trabalhista, expor a situação, a princípio tem chance de uma ação indenizatória. Mais uma, que vem pelos nossos canais de interatividade, a empresa está com fornecimento de vale transporte atrasado já há quase 2 meses. Na última semana de trabalho, faltei 2 dias, pois não consegui dinheiro para pagar as passagens. A empresa já está ameaçando os funcionários que faltarem e não apresentarem justificativas de serem demitidos por justa causa. Tá certo isso, doutor? De forma alguma, de forma alguma. E há um descumprimento do contrato por parte da empresa,
que está deixando de fornecer o Vale Transporte para o funcionário. Em sendo esse funcionário despedido por justa causa, ele tem grande chance de reverter isso na Justiça do Trabalho. Então, assim, fique tranquilo, né? Sendo, claro, essa situação que está delineada aí. Então, procurar também um advogado na área para expor a situação. Para a gente concluir bem rapidinho, uma questão que tem vindo recorrente tanto na rádio quanto na TV, doutora Letícia, FGTS, quem fez o cálculo, viu que tem valores a receber, deve entrar na justiça ainda? Sim, sim. Independente das ações estarem todas suspensas, né, através de uma decisão do STJ em fevereiro do ano passado, sim, as ações estão, independente disso, estão sendo ajuizadas, as pessoas devem procurar um advogado para fazer o cálculo e ver se tem a diferença que tem a receber. Tá certo. Muito obrigado, doutora Obrigada, Letícia. Solano. Sempre conosco aqui no quadro A Dica Trabalhista. Vamos concluir a participação das entidades que estão conosco na manhã desse domingo? Vamos sim. Pela FAMAC, quem está com a gente é o diretor acadêmico, né, o Alex Caiel da Silva. Alex, você falou do vestibular que está em vias de acontecer. Datas, formas de inscrição, a gente já colocou aí na tela da Band o site, né? Quais são os outros meios? Como que a população em geral pode acessar as faculdades Mário Quintana? Pode ser pelo nosso site, né, www.famac.com.br, pode ser pelo 51 3307 2604, né, e conversa lá com o nosso pessoal que está pronto para dar todos os esclarecimentos. Então, nos próximos agora 2 semanas, mais tardar, está lançado o vestibular, com bastante antecedência, já o pessoal ir se organizando e pode ter a convicção que se trata de um excelente curso de administração, onde tem um foco ali de preparar efetivamente os melhores executivos, né, para as nossas organizações, tanto pública quanto as organizações privadas. Eu falava também antes na questão dos nossos pós-graduações, quer dizer que tem lá 6 programas já ativos, né, de pós-graduação. Além disso, nós temos também uma parceria com o Centro Universitário Barão do Mauá, lá de São Paulo, onde nós ofertamos ali mais de 50 cursos de pós-graduação daí na modalidade à distância. Né? Então, também de qualquer lugar do Rio Grande do Sul, tendo interesse, entra lá no nosso site, tem toda a relação lá de pós-graduações e pode fazer à distância, né? O único momento presencial é o momento das avaliações, que a gente pode ser feito bimestralmente, trimestralmente, de acordo com como ficar melhor para o nosso aluno. A gente vai colocar novamente o site aí na tela da Band. E desses cursos de pós-graduação, Alex, está aí para você que está nos vendo na manhã desse domingo, o site da FAMAC. Esses cursos de pós-graduação que a faculdade oferece são de várias oportunidades dentro do mercado de trabalho, vários cursos, como é que a gente pode delinear isso para o nosso telespectador? Bom, os nossos cursos, então, EAD, nós temos ali ele na área da educação, na área de administração, na área do direito e na área da engenharia, né? Cursos todos eles analisados e construídos a partir da demanda do mercado, né? E os nossos cursos presenciais de pós-graduação do mesmo modo. A gente notou uma carência muito grande com a questão de gestão pública e municipalismo, porque nós temos um problema sério no interior do estado e até em Porto Alegre, que muitas vezes tem recursos do governo federal, do próprio governo do estado disponíveis para as prefeituras e falta corpo qualificado para elaborar o projeto para fazer a captação do recurso. Então essa pós ela vem nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado, Alex Caiel da Silva, né? Hoje falando aqui em nome das faculdades Mário Quintana. Doutor Telmo Schor, eu queria traçar um paralelo com um amigo. A gente está tendo desde o início do ano uma sinalização aí por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, com um possível parcelamento do pagamento dos vencimentos dos servidores públicos. E ao lado disso a gente tem a questão da quitação das dívidas judiciais, do pagamento dos precatórios. Pela sua experiência, na sua opinião, essa questão, né, que está posta, esse possível parcelamento dos salários pode vir a influir numa eventual retrocesso na questão do pagamento dos precatórios? Pode ter uma relação? Não deveria, porque a receita prevista para pagamento de precatórios ela é de ordem constitucional e estabelece 1,5% da receita líquida para serem repassados aos precatórios. Houve uma sinalização, pelo menos na imprensa, durante o final de semana, de que não seria atingida, né, essa formatação de pagamentos. Mas, como convém ressaltar, todo e qualquer anúncio de
parcelamento de salários em face da dificuldade econômica preocupa a todos, não só os credores de precatórios. Mas eu gostaria aqui de deixar também registrado uma manifestação do desembargador Túlio Martins, que é coordenador da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça e Comunicação Social, alertando, sinalizando e anunciando de que uma das plataformas que poderiam ser pagos os precatórios é aquela questão da dívida ativa do Estado. O Estado tem hoje para receber em juízo de sonegadores de empresas que não cumpriram com seu parcelamento, de que não cumpriram com seus pagamentos do ICMS, na ordem de 32 bilhões de reais. Para um Estado que deve 7, 8 ou 9 em precatórios e tem 32, 34 para receber, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa não está bem e isso tem que ser avaliado da mesma forma como o levantamento total dos precatórios, que hoje se tem conhecimento de quem são os credores, quais são os créditos, quais são os valores, da mesma forma na execução fiscal. E precisa haver uma atenção das autoridades, dos parlamentares, para essa questão de que o Estado não consegue saber, principalmente, quais as razões de que não consegue cobrar na Justiça de receber esses 32 bilhões. Recebendo esses 32 bilhões, com certeza haveria chance ou probabilidade de se fazer frente aos precatórios e de se fazer frente também ao não parcelamento dos salários e vencimentos dos servidores públicos que têm o direito constitucional assegurado de receber absolutamente em dia. E, doutor Telmo, nesse final de semana também foi veiculado aí pela mídia que um procedimento que vinha sendo tomado pelo último governo, o governador Tarso Genro, pode ser retomado agora pelo governador José Ivo Sartori, ele que havia dito que durante a campanha que não se utilizaria dos recursos dos depósitos judiciais. Isso já veio sinalizado de dentro do governo, dessa possibilidade. Isso seria usado também para quitar precatórios? Há um movimento, há algumas entidades envolvidas nessa questão, tratando com o Tribunal de Justiça. Uma delas é a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, de que ao invés de o governo estadual usar no caixa único do Tesouro todo o volume dos depósitos judiciais, ou os rendimentos dos depósitos judiciais, é de que se pudesse também parte da utilização desses depósitos judiciais virem a ser canalizados para o pagamento de precatórios. E, evidentemente, que todo e qualquer valor que venha para a quitação de precatórios, ele é bem-vindo. Mas, com relação aos depósitos judiciais, há legislação própria federal que regulamenta a matéria e que estabelece expressamente de que, sim, parte dos recursos dos depósitos judiciais podem e devem ser utilizados para pagamento de precatórios. Tá certo. Muito obrigado, doutor Telmo Schor, participando, sempre trazendo temas interessantes aí para os precatoristas. Doutor Luiz Gustavo, rapidinho, para a gente responder aqui ao Alencar, lá de Três Coroas. O tempo de trabalho como professor que tive um contrato lá com o CIEE, numa época atrás. É possível contribuir agora, se na época não houve contribuição? A dúvida do telespectador, o Alencar. Pois não. Para que seja possível verter contribuições em atraso, primeiro, o segurado tem que se enquadrar numa categoria de contribuinte obrigatório, ou seja, ele tinha que ser obrigado a contribuir, não contribuiu e hoje poderia pagar em atraso. No caso de professor, acredito eu que ele não estava enquadrado nessa categoria de contribuinte obrigatório e, portanto, não possa verter contribuições em atraso. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Acabou mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Quer assistir novamente? Pegou o programa pela metade? A reprise você encontra lá no Facebook. É só procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Aos sábados, você já sabe, né? Das 7h30 às 9 da manhã, versão ampliada lá na Band AM 640. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. Mm-hmm.